pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Educação. Meu nome é Edneia, sou professora de Ciências e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre saúde. Na verdade, hoje a gente vai falar sobre doenças. Hoje quem está aqui comigo é o Gilbert. Ei, Gilbert, tudo bem? Bom, para dar continuidade então, o tema da nossa aula de hoje é doenças. Essa aula foi dividida em duas partes, tá? Nós vamos falar sobre doenças bacterianas e virais na aula de hoje e na próxima aula nós vamos dar continuidade falando sobre doenças fúngicas e doenças do reino protista, né, dos protozoários. Essa aula você encontra lá na semana 5 do PET 3 para o 7º ano do ensino fundamental. Nessa aula nós vamos então trabalhar a habilidade de identificar as principais doenças causadas por vírus e bactérias. Como eu falei para vocês, protozoários e fungos nós vamos ver na nossa próxima aula. Bom, para a gente recapitular algumas informações que às vezes vocês esqueceram das aulas anteriores, né? Que nós falamos sobre saúde, saúde coletiva, saúde física. Então, hoje nós vamos falar quase que o contrário de saúde, né? Nós vamos determinar algumas doenças, falar de algumas doenças. Então, para recapitular e relembrar alguns termos que são importantes para a aula de hoje, eu trouxe aqui para vocês o termo agente etiológico ou patogênico. O que é um agente etiológico? O que ele é capaz de causar no nosso organismo? Então, um agente etiológico ou patogênico é aquele que nos causa determinada doença. Ele é responsável por causar doenças em nosso organismo. Ele pode ser vírus, ele pode ser bactéria, ele pode ser um fungo ou protozoário. Então, esses agentes patogênicos vão nos causar um desconforto, um desequilíbrio no nosso organismo. Bom, quais são as formas que esses patógenos, que esses agentes invadem o nosso organismo? Como eles causam determinadas doenças? Então, tem 3 principais fontes de transmissão ou fontes de infecção. Elas podem ser da forma de veiculação atmosférica, através, por exemplo, de gotículas de saliva, podem ser transmitidas através de vetores, né, como, por exemplo, o Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika, chikungunhas, as arboviroses, né, ou então através de infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, através do contato sexual. A veiculação atmosférica é uma forma de contágio, né, de contaminação, na qual gotículas de saliva de pessoas que estejam infectadas, que estejam contaminadas, elas ao tossir, espirrar, sem uma proteção de máscara, sem uma forma de se proteger, elas vão dispersar esses contaminantes, esses agentes pelo ar. Seja, né, pelo ar-condicionado, seja em alguma superfície, isso vai contaminar aquele objeto, aquela região. E quando você tem contato, né, direto ou com o ar ou com superfícies que foram contaminadas, você pode estar sendo infectado. As principais doenças virais e bacterianas que são transmitidas através de veiculação atmosférica, as virais, a gripe, famosa, né, conhecida aí, a poliomielite, o sarampo, a Covid-19 e das bacterianas, tuberculose, coqueluche, hanseníase, clamídia, são todas doenças transmitidas por, a clamídia não, por veiculação atmosférica. Já os vetores são insetos, principalmente artrópodes, que transmitem, que carregam alguns patógenos. Exemplo, né? O Aedes aegypti, ele é um vetor biológico para o vírus da dengue. Ou o Trypanosoma cruzi, que é transmitido através do barbeiro, né? Então, o barbeiro, ele carrega o protozoário responsável pela doença de Chagas. Então, nós temos vários vetores que são responsáveis por transmitir a doença a nós, seres humanos.
Então, as principais doenças aqui virais que são transmitidas por meio de vetores, nós temos a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela, todas essas transmitidas, por exemplo, pelo Aedes aegypti. Nós temos as bacterianas, como a leptospirose, a peste bubônica, a febre maculosa, que são transmitidas através de alguns animais, né? A leptospirose, diretamente pela urina do rato, a peste bubônica por pulgas, febre maculosa, carrapato estrela e por aí vai. Bom, e nós temos, por fim, as ISTs, que são as doenças, né? Na verdade, infecções, o termo DST foi já deixado de uso, né? E nós passamos a usar o termo infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, essas infecções são transmitidas através do contato sexual, seja ela causada por vírus, por bactérias ou então por parasitas. As principais doenças causadas, transmitidas, né, por esse tipo de infecção, as virais, a AIDS, hepatite B e C e também HPV. E das bacterianas, a sífilis e a clamídia. Bom, então nós vamos começar falando agora sobre algumas viroses. Eu trouxe para vocês algumas doenças para apresentar e vocês conhecerem um pouco mais os sintomas e o que são essas doenças. Doenças causadas, né, transmitidas por veiculação atmosférica. Então eu trouxe aqui a Covid e a influenza. Ambas são transmitidas através de gotículas de saliva que são dispersas no ar. Então o que é? São doenças respiratórias, uma mais letal que a outra, né? A letalidade pela SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, é muito maior do que a influenza, mas ambas são doenças respiratórias, ou seja, doenças que acometem o nosso sistema respiratório. Como os principais sintomas, né? Temos tosse, coriza, indisposição, febre, que podem evoluir para sintomas mais graves, como por exemplo a falta de ar, a dor no peito, a baixa oxigenação, dificuldade na fala, perda da fala e do movimento, que são consequências, por exemplo, da Covid-19. Quais são as formas de prevenção contra essas doenças? Então, a primeira delas, né, eu até esqueci de colocar aqui, mas seria a vacinação. Mas, além da vacinação, você pode estar ou não vacinado, você precisa manter determinados cuidados para ficar livre dessas doenças, como higienização das mãos frequentemente, seja lá com água e sabão, se você não tiver água e sabão no momento, com álcool em gel ou álcool 70. E tomar cuidado ao tossir e espirrar, sempre colocando, né, o rosto próximo aqui da região do cotovelo e não cobrindo com as mãos, como muita gente tem costume. Além disso, utilizar as máscaras para melhorar, né, a prevenção, para aumentar a prevenção dessas doenças. Bom, trouxe também aqui para apresentar para vocês duas doenças que são provocadas, né, que são transmitidas através do ato sexual, a hepatite B e C. Hepatite B e C são duas doenças que infectam, que causam uma infecção no nosso fígado, causando desde alterações leves a alterações moderadas, tá? Seus principais sintomas são inflamação do fígado, dores de cabeça e também no corpo, pele e olhos amarelados, a pessoa fica com icterícia, né? Fica bem amarela devido ao comprometimento dos hepatócitos, náuseas e vômitos. Como que a gente faz para prevenir, né? Quais são as medidas profiláticas contra essas doenças? Então, a hepatite B, nós temos a vacinação, hepatite B e C. E também uso de preservativos, né? Que é o principal. Independente da vacinação, o uso de preservativos é fundamental, não só para prevenir essa, mas como outras doenças que são sexualmente transmissíveis. Além disso, manter o controle de bancos de sangue, utilizar somente seringas descartáveis e não compartilhar
essas seringas. Algumas dessas medidas, pessoal, que eu falo para vocês, não necessariamente são medidas que devem ser adotadas por vocês, e sim por órgãos competentes à saúde pública, né? Como, por exemplo, o controle de banco de sangue. Essa medida é adotada pelos órgãos de controle, ok? Trouxe também para falar para vocês a AIDS. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência humana. O que ela é? Ela é causada pelo vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, que interfere na capacidade de o organismo combater infecções. Lembra que na última aula nós falamos sobre o sistema imune, né? Que ele é o sistema responsável por nos defender de micro-organismos, nos defender de determinadas doenças? Pois é, esse vírus aqui, ó, ele vai atuar diretamente no nosso sistema imune, impedindo muitas vezes a resposta imunológica para determinadas doenças. O que faz, por exemplo, que a pessoa que tem o vírus da imunodeficiência humana contraia doenças que são ditas como doenças oportunistas e leva, às vezes, a pessoa ao óbito. Existe o tratamento contra a AIDS, não tem cura até hoje, mas existe o tratamento. Mas essas pessoas, se elas não tiverem com o tratamento em dia e quando o sistema imune baixa ainda mais a guarda, elas podem contrair determinadas doenças, ou uma simples gripe, uma pneumonia, que podem evoluir para quadros graves, levando essa pessoa ao óbito. Principais sintomas. Aí, algumas pessoas podem se perguntar assim, mas tem alguns sintomas iniciais? Sim. A pessoa, quando ela se infecta com o HIV, ela pode apresentar inicialmente alguns sintomas parecidos com os da gripe, né? Como febre, dor de garganta, fadiga, calafrios. Esses sintomas são inicialmente nos 15 primeiros dias de infecção. Após esse período, o vírus fica lá quietinho no organismo, podendo às vezes causar, né, sendo ativo depois de 10 anos. Muitas vezes a pessoa não vai saber que tem o vírus, né? E aí, se ela não utiliza o preservativo, ela pode estar passando esse vírus para outras pessoas, justamente por não apresentar sintomas. Ela pode apresentar sintomas muito tempo depois da infecção, tá? Então, ela costuma ser assintomática até evoluir para a AIDS, porque a pessoa pode ser HIV positiva, mas não ser aidética, né? Que quando ela é aidética é quando o sistema imunológico dela realmente está comprometido. Quais são as formas de profilaxia dessa doença? Educação sexual, principalmente o uso de preservativos nas relações sexuais, além do controle de bancos de sangue e utilização de seringas descartáveis e não compartilhamento dessas seringas. Agora a gente vai falar de algumas doenças que são transmitidas por vetores. A dengue, zika, chikungunya e febre amarela, são todas doenças virais transmitidas por um único vetor, o Aedes aegypti. Então a gente chama ela de arboviroses, porque são doenças transmitidas pela picada de alguns artrópodes. Sintomas. Todas elas compartilham de alguns sintomas em comum, como dores no corpo. Para quem já teve dengue, febre amarela, zika, chikungunya, sabe a dor no corpo que isso causa pra gente, né? E também nas articulações, além da febre. Algumas pessoas apresentam, outras não apresentam febre. Já a febre amarela tem alguns sintomas mais específicos, né? Como, por exemplo, o amarelamento da pele. O nome dela já diz, né? Febre amarela. Bom, existem alguns sintomas que são ainda mais específicos, como, por exemplo, a dengue hemorrágica vai causar hemorragia, né? A baixa de plaquetas é tão grande que pode vir a causar hemorragia, levando a pessoa a óbito. Zika e chikungunya, as dores são muito fortes, principalmente nas articulações, podendo a pessoa ficar, às vezes, até um pouco atrofiada de não conseguir alongar corretamente as suas articulações por causa dessas doenças. Quais são as formas de prevenção contra todas essas arboviroses? Primeira delas, nós não temos vacina, né, para elas, só de febre amarela.
Mas dengue, zika e chikungunya, além da febre amarela, a gente tem que eliminar o mosquito, os criadouros do mosquito. Então, objetos que acumulem água parada devem ser eliminados. Utilização de inseticidas e pesticidas. Em regiões muito endêmicas, a gente pode utilizar também aquelas telas protetoras de janela, de porta, impedindo então a entrada do mosquito dentro dos ambientes domiciliares. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre as bacterioses, ou seja, as doenças causadas por bactérias. Vamos falar então primeiro das doenças transmitidas por veiculação atmosférica. Tuberculose é uma doença transmissível, altamente transmissível, que afeta principalmente os pulmões, tá? Embora ela pode acometer outros órgãos do nosso organismo, mas o principal alvo dela é o pulmão. Os sintomas, eles ocorrem, né, geralmente como tosse, dor no peito, sudorese, perda de peso e a febre. Essa sudorese é o suor noturno, tá, pessoal? Lembrando que a tosse, muitas vezes, são acompanhadas de sangue, que é às vezes até característico para identificar a tuberculose, separar ela de outras doenças respiratórias. A tuberculose, né, a tosse vem acompanhada do sangue. Formas de prevenir, né, de medidas profiláticas. Vacinação. Oh meu Deus, embolei tudo aqui. A BCG é uma vacina que você toma, é a que fica a marquinha aqui no braço, bem evidente, contra a tuberculose. Vai permitir, né, com que você contraia anticorpos, que você crie anticorpos que sejam efetivos contra a tuberculose. Evitar o contato de pessoas contaminadas e também evitar permanecer em ambientes fechados. A sífilis é uma doença transmitida sexualmente, né? É uma infecção causada pela bactéria Treponema pallidum. Ela é altamente infecciosa e ela se espalha tanto pela pele quanto pela mucosa. Os principais sintomas: ferida ou ulceração firme ou dura que vai ocorrer no ponto de infecção da bactéria, geralmente no pênis, na vagina, no reto, na boca. Porém, ela pode se espalhar. E quando, né, a mãe tem e passa para o filho, nós temos que os fetos podem sofrer alterações graves no sistema nervoso, podendo levar até o aborto, dependendo do grau de infecção e do grau de comprometimento do organismo. Profilaxia, novamente, toda doença, né, toda infecção sexualmente transmissível, gente, a gente não pode parar de falar disso aqui, ó. Uso de preservativos. Isso é extremamente importante para prevenir todas as doenças, todas as infecções sexualmente transmissíveis. Além da realização do teste de diagnósticos com mulher que pretende engravidar, porque ela tem o tratamento. Então, se ela tiver com sífilis, ela deve fazer o tratamento antes de engravidar para não ter o comprometimento do filho. Uma doença bacteriana causada, né, transmitida por vetor, é a leptospirose, né? É uma doença transmitida por água ou alimentos contaminados pela urina de ratos. Sintomas dessa doença: calafrios, febre alta, dores nas articulações, lesões renais, icterícia e anemia. É muito comum a leptospirose se instalar após períodos de alagamento, né? Onde você tem presença de roedores, principalmente no esgoto, a urina desses roedores com alagamento. A pessoa às vezes tem um contato maior com essa urina que está infectada com a bactéria, né? Então, tendo um comprometimento maior. Então, por isso a importância de se tomar cuidado no contato com águas após alagamento. Profilaxia, educação sanitária.
adotando medidas que minimizem a proliferação de ratos e realizando vistorias. Bom, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre algumas doenças, né? Sejam elas protozoárias ou fúngicas. Espero vocês na próxima. Até breve!